Olá pessoal, meu nome é Michele Brito e esta é a quarta videoaula dessa playlist onde eu estou ensinando o passo a passo de como construir uma API REST utilizando o Spring Webflux. A estrutura do nosso projeto já está quase pronta. O que vamos fazer então nessa videoaula de hoje é construir o nosso primeiro endpoint, utilizando a anotação @controller. Nele vai conter então os métodos getAll, getById e o save, onde a gente vai utilizar o post. Certo, pessoal? Então vamos começar. Bom, pessoal, então depois de ter criado a nossa service com os métodos findAll, findById e save, agora já podemos criar o nosso controller, o nosso endpoint para receber as requisições, certo? A primeira coisa que eu fiz foi já criar um novo pacote webflux.controller, onde a gente vai criar o nosso controller. Então, dentro desse pacote aqui, eu vou criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar playlist controller. E eu vou anotar essa classe com a anotação REST controller, certo? Bom, feito isso, o próximo passo é criar um ponto de injeção para a nossa service. Então, vamos utilizar a anotação autoride e vamos criar um ponto de injeção para a nossa service. Vou colocar aqui como service. Vou importar. Pronto, agora vamos criar o nosso primeiro método. O primeiro método que eu vou criar é o método get para findAll, ou seja, ele vai trazer todas as playlists salvas no nosso banco. Então, vamos começar. Public. O que ele vai retornar? Ele vai retornar um fluxo de playlist, certo? Esse método ele vai se chamar get playlist. Ele não vai receber nenhum argumento e ele vai retornar ponto findAll. Ele vai retornar findAll, ou seja, vai retornar todas as playlists que a gente tem salva no banco. Aqui eu vou fazer o import, tanto do fluxo quanto da playlist. E agora que já temos o método, a gente vai usar a anotação getMapping. E aqui a gente vai determinar qual que vai ser a requisição, barra playlist. Então, na hora que eu enviar essa requisição barra playlist, ele vai me retornar, então, um fluxo de todas as playlists salvas no banco de dados MongoDB, certo? Então, o primeiro método já está pronto. É um método do tipo get, que me retorna um fluxo de playlists. O próximo método eu vou fazer para retornar uma única playlist. Então, é a mesma coisa, só que aqui, ao invés de um fluxo, ele vai me retornar uma única playlist. Então, eu vou utilizar o tipo mono, certo? Get playlist ID. E aqui eu vou precisar de um parâmetro. Ele vai receber um parâmetro na URL. Eu vou utilizar o comando pathVariable. E eu vou determinar o que eu vou receber. Eu vou receber uma string ID, certo? O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um service.findById e aqui eu vou passar esse ID que eu vou receber na URL. Vou importar um tipo mono e agora aqui eu vou determinar com uma @getMapping também qual que vai ser o valor dessa requisição. Value barra playlist barra ID, que é o mesmo ID que eu vou receber aqui e passar como parâmetro no método findById. Pronto, então já temos dois métodos
prontos. Ele vai me retornar agora não mais um fluxo, mas um mono, ou seja, um único elemento do objeto playlist. E por último, vamos criar também já o método save. O método save, quando ele salvar essa playlist no banco, se tudo ocorreu bem, ele vai me retornar essa playlist salva com o ID, com o seu respectivo ID. Então, ele vai me retornar um mono playlist. O método se chama save. Aqui também eu preciso de parâmetros para este método. Eu vou receber uma playlist. Eu vou receber uma playlist. E a gente vai utilizar o método service.savePlaylist. Opa. Ponto e vírgula. Arroba. PostMapping. E aqui eu também vou determinar o valor. Value barra playlist. Então, quando eu enviar uma requisição do tipo post para barra playlist, e eu vou ter que passar a minha playlist em formato JSON, ele vai então receber nesse método save, vai salvar e vai me retornar esta playlist salva no banco de dados. Vou salvar. Aparentemente está tudo ok. Agora eu vou startar a nossa aplicação. Bom, a aplicação já subiu e agora eu vou vir aqui no browser para testar essas requisições que a gente acabou de construir. http://localhost 8080/playlist. E olha só, pessoal, em formato JSON, a gente já conseguiu obter aí a gente já conseguiu obter o fluxo de playlists salva no nosso banco de dados. Olha só para vocês verem. API REST Spring Boot, Web Service RESTful, Bean no Spring Framework, Java 8, entre outros. Agora, para testar o segundo método get, onde a gente vai passar o ID da playlist e para ser retornado uma única playlist, eu vou pegar aqui esse primeiro ID aqui, olha, da playlist de nome API REST Spring Boot, certo? Ctrl C. E aqui no final, eu vou colar este ID, e se tudo estiver correto, ele tem que me retornar agora apenas um mono, ou seja, um único elemento em que contém esta respectiva playlist. E olhem só, é isso que a gente obteve, o ID e a playlist com o nome API REST Spring Boot. Então, já está tudo ok. A gente já tem dois dos métodos funcionando corretamente, tanto o método findAll quanto o findById. Agora, a gente vai testar o método save. Para testar, então, o método save, eu parei o servidor aqui, eu vou limpar o console, e aqui nesse método, no parâmetro, onde a gente recebe a playlist, eu vou inserir a anotação @requestBuddy. Por que a gente tem que inserir essa anotação? Para ele saber que ele está recebendo uma playlist em formato de JSON, certo? Então, depois de ter feito essa alteração, eu vou salvar e eu vou, então, startar novamente a nossa aplicação. A aplicação já subiu e agora, para fazer esse teste com o método post, a gente vai utilizar o Postman, ok? Então, aqui no Postman, eu vou passar aqui a requisição que a gente determinou, que é /playlist. Aqui eu vou selecionar o método post e aqui em headers, eu vou colocar no cabeçalho aqui o content type e o valor vai ser application JSON, correto? E aqui no body, eu vou selecionar aqui row. E em formato de JSON, aqui em formato de JSON, eu vou passar então o nome dessa playlist que eu quero salvar no banco de dados, que vai ser API REST com
Webflux. Opa. Com Webflux, ok? Então, eu vou passar apenas o nome. Por quê? Porque a gente já deixou determinado que o ID ele vai ser salvo automaticamente. Então, não tem a necessidade de passarmos o ID, apenas o nome, ok? Então, o nosso endpoint com o método post, ele vai receber essa playlist com o nome e vai setar um determinado ID e vai salvar no banco de dados. Então, é isso que a gente vai fazer esse teste agora. E se tudo estiver certo, como retorno, a gente vai ter essa playlist já salva com o seu respectivo ID. Então, basta clicar neste botão enviar. E olhem só, de retorno a gente teve status ok, 200, né? E ele já passou aqui o ID com que foi salvo essa playlist no banco de dados e o nome que a gente passou, que é API REST com Webflux. Certo, pessoal? Eu vou enviar aqui mais um. No lugar de nome eu vou colocar teste, playlist e eu vou enviar novamente. Olha só, ele já criou outro ID com o nome teste playlist. Agora, para saber se realmente foi salvo, eu vou vir aqui no banco de dados. Eu vou atualizar este banco. A gente tinha 7 elementos salvo e olha só, agora a gente já tem 9. Vamos lá no final ver. E olha aqui, API REST com Webflux e teste playlist. Então, o nosso endpoint já está funcionando e a gente já conseguiu testar todos os métodos. O método findAll, findById e save. Certo, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula, como criar um REST Controller utilizando os tipos mono e flux. E na próxima videoaula, a gente vai aprender um outro jeito de criar endpoint, uma forma funcional. É um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que o resultado vai ser o mesmo e é uma forma mais simples, principalmente quando se utiliza programação reativa. É isso, qualquer dúvida vocês vão deixando aqui para mim nos comentários do vídeo e eu vejo vocês na próxima videoaula. Até lá!